blogueiro, autor teatral, escritor e jornalista. Nosso entrevistado de hoje é Marcelo Rubens Paiva. Está começando Impressões do Brasil. Tinha projetos de trabalhar em televisão e rádio. Trabalhei em televisão, nunca trabalhei em rádio. Mas sempre o que eu mais gostava mesmo era de escrever. O cinema é outra linguagem, né? Eu acho que, não sei se eu serei ou sou um bom roteirista, eu acho que com o tempo que isso vai aparecer. Tudo isso que eu falo hoje, eu falo depois de 30 anos, quer dizer, com uma distância e tentando enxergar aquele menino, né, com os olhos que eu tenho hoje, mas naquela época eu era um perdido total, né? Eu nasci de uma família que era muito ligado em literatura. Meu pai, ele foi diretor de jornal, Última Hora, montou um jornal com o Fernando Gasparian, um grande editor, chamado Jornal dos Debates. A minha mãe era formada em letras, então na minha casa, por exemplo, a sala de estar não tinha televisão, como na maioria das casas, era uma estante que ia de parede a parede. Estrategicamente colocavam os livros mais interessantes nas partes de baixo, para eu e as minhas irmãs, nós éramos em 5, ficar folheando, olhando, xeretando. Então, desde livros de artes a livros de guerra, meu pai era fanático pela Segunda Guerra Mundial, livros de medicina, histórias em quadrinhos. E, ao mesmo tempo, era um ambiente em que muita gente do meio literário frequentava, então jornalistas, escritores, editores. Por exemplo, para você ter uma ideia, os dois dos editores mais importantes do país eram amigos do meu pai, o Caio Graco, da editora Brasiliense, e o Fernando Gasparian, da editora Paz e Terra. O Antônio Calado, escritor, aparecia muito na minha casa, o Milor Fernandes, jornalistas como Paulo Francis. E em 1964, na ditadura, nós nos mudamos para o Rio de Janeiro e meu pai foi cassado, né? Ele era deputado federal e a casa então passou a ser muito um centro de encontro dos exilados, dos banidos, dos cassados, das pessoas que estavam sob vigilância da repressão. Fernando Henrique Cardoso, Antônio Calado, Antônio Cândido. Enfim, era um ambiente que não era um ambiente comum para uma criança. Era uma coisa era um universo fascinante. Quando eu sofri o acidente, que eu fiquei paraplégico aos 20 anos, o editor Caio Graco me sugeriu para escrever um livro. Ele tinha montado uma coleção chamada Cantadas Literárias, que estava revelando novos autores, porque ele reparou que, por causa da censura e da ditadura, o Brasil viveu um momento em que não se revelavam novos autores, quer dizer, os editores estavam muito relutantes a lançar livros porque poderiam ser censurados. Então é um trabalho danado você pegar encomendar um livro, o cara escreve, você publica e de repente o livro é censurado, como aconteceu com Loyola, com Rubem Fonseca, com diversos autores, né? Autores de teatro. Então era um mercado que vivia um momento de paralisia momentânea. Com a abertura política, a partir da lei da anistia, começaram a aparecer os novos autores, os novos livros. O primeiro foi do Fernando Gabeira, que todos lembram, né? Que é ex-companheiro. E apareceu essa coleção da Brasiliense, Cantadas Literárias, em que ele revelou o Reinaldo Moraes, o Caio Fernando Abreu, a Ana Cristina César, o Raduan Nassar, e me convidou para escrever para essa coleção. É um currículo que difere do padrão do escritor, porque eu não tive absolutamente nenhuma dificuldade para publicar meu livro. Pelo contrário, o maior editor do país me convidou para escrever na melhor coleção de livros do país, que revelava novos autores, sobre aquilo que eu estava vivendo, que era o meu acidente, que era um estudante que participou do movimento estudantil do final dos anos 70, que era muito ligado em contracultura.
e que poderia, através de uma autobiografia, traçar um retrato um pouco daquele período, daquela geração. E foi daí que começou a minha carreira como escritor. Ciente, assim, de que existia esse gap entre a linguagem coloquial e a literatura, fã dos Beats, fã de J.D. Salinger, fã de Gabeira, de Paulo Francis. Estudei muitos modernistas na escola e eu lembro muito bem de como os modernistas também enfrentaram, né, a norma culta, a língua brasileira, utilizando toda a nossa antropofagia em relação ao português, né? A transformação que o Brasil criava, por exemplo, tanto que eles eram fascinados pelo tupi, né? A quantidade de expressões e palavras em tupi que existe no português do Brasil que não tem no português de Portugal. Eu lembro, por exemplo, de um livro do Oswald de Andrade que começava assim, que é o Memórias Póstumas de João Miramar. Começava assim: nasci, beabá é bá, bebé é bé, beibi é bi. Isso é de uma ousadia incrível. E o próprio Machado, que também sempre foi bastante radical em relação à linguagem. Né? No prefácio do Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem: meu caro leitor, que se você não gostar desse livro, quero que você se dane. Eu darei-lhe um piparote na cabeça. Né? Que era um autor que escrevia em jornal, em revista. Os livros do Machado, da grande fase do Machado, né? Memórias Póstumas, Dom Casmurro e Quincas Borba, eles são livros folhetinescos, eles foram publicados em revistas, em jornais, para o leitor comum carioca, para a dona de casa, era a novela da época, né? Então, ciente de tudo isso, eu falei: pera lá, eu vou escrever um livro nessa levada, inspirado nessa antropofagia e no debate em relação à língua brasileira. Escrevi este livro totalmente coloquial, num ritmo muito inspirado em Memórias Póstumas, num tema muito inspirado em Salinger. Então não foi uma coisa assim gratuita, entendeu? Foi uma coisa totalmente consciente, voltada a um projeto que era o projeto que me entusiasmava. Porque o escritor, cara, você pode falar assim: escreve um livro aí, faz um livro e tal. Não sai se o cara não gosta, não tem prazer em ficar pelo menos umas 4, 5 horas por dia sozinho. Então, quando eu decidi escrever esse livro através dessa encomenda, é claro que eu ia escrever de acordo com aquilo que eu acreditava, na linguagem que eu sabia escrever, na linguagem que eu gostava de escrever. E não para agradar ao editor ou para agradar a uma expectativa do mercado. Claro que quando eu comecei a escrever Filhos do Velho, eu pensei: eu vou escrever da maneira que eu sei escrever. Então, por isso que para mim foi muito simples passar por essa transição entre um amador completo, um moleque que não tinha a menor intenção ou pretensão de ser escritor, que fazia poesias existencialistas adolescentes, letras de músicas revoltadas, que fazia teatro, que gostava de se comunicar, de contar histórias, para um escritor de sucesso, que foi uma coisa totalmente casual. Me foi me dada uma responsabilidade que é muito contrastante com a cabeça de um garoto de 23 anos, né? Eu não sabia dar entrevista, eu não sabia ir em cerimônias oficiais de grandes escritores. Eu recebi prêmios com Jorge Amado, com o Menotti Del Pique. O Menotti Del Pique eu nem sabia que estava vivo, por exemplo, que era o poeta modernista que eu estudei na escola. Eu tinha que dar entrevistas mostrando, né, o porquê, tentando explicar o porquê do sucesso do meu livro. E eu não tinha a menor ideia. Foi um livro que eu escrevi assim, por encomenda, do jeito que eu gostava de escrever, com uma linguagem totalmente coloquial. Parte da crítica detestou o livro, porque dizia que era um livro que era subliteratura, por causa dessa linguagem coloquial, dessa linguagem muito radical. Parte da crítica se interessou por ele e o público se apaixonou. Quer dizer, foi um estouro que não foi de uma hora para outra, ele veio de pouco a pouco. Tanto que é interessante, quando o livro saiu, não saiu nenhuma resenha, porque era um escritor desconhecido, a imprensa não se interessou por aquele cara. Mas aí, no boca a boca, o livro começou a ser comentado.
E aí, uns 6 meses depois, só do livro ter sido publicado, que saiu uma crítica na Veja, até interessante, porque hoje em dia sempre saem críticas de livros recém-lançados, né? Um jornalista leu aquele livro, eu não me lembro o nome dele, e ele falou, assim, foi meia página da Veja, uma fotinha, uma coisa assim, super discreta. E foi a primeira matéria que saiu sobre o livro. E aí esse boca a boca começou a aumentar. Eu lembro quando o editor me ligou e falou, nossa, esgotamos a primeira edição. Na época a edição tinha, acho que, de 3 a 5 mil livros. Hoje em dia a edição tem 1000 livros, né? Uma edição, dependendo do escritor, né? Claro, o Chico Buarque tem 100 mil livros. E depois, puxa, vendemos mais uma edição. E começou a ser comentado, aí começaram a sair as matérias. Aí começaram a querer me entrevistar. E eu não sabia dar entrevista, eu não tinha a menor experiência, não sabia o que falar, não tinha bagagem cultural para explicar a minha literatura. Tudo isso que eu falo hoje, eu falo depois de 30 anos, quer dizer, com uma distância, e tentando enxergar aquele menino, né, com os olhos que eu tenho hoje, mas naquela época eu era um perdido total, né? Então eu falava muita besteira, era arrogante, porque a timidez nos transforma em arrogantes, né? Falava muita besteira, um moleque, né? E as pessoas gostavam disso, então começaram, puxa, virou esse garoto, né, diferente na cultura brasileira, um moleque numa cadeira de rodas, filho de um desaparecido político, de repente fazendo um sucesso, livro, primeiro lugar na lista dos mais vendidos, quem é esse cara, né? Então virou eu, ao mesmo tempo que o livro fazia sucesso, a minha figura causou muita curiosidade, né? Assim, e a partir daí eu me aproveitei disso e não parei mais de escrever, quer dizer, porque eu não sou bobo, né? E porque também, aquilo que eu falei, eu gosto, né? Assim, tanto que eu fazia rádio e TV na USP, tinha projetos de trabalhar em televisão e rádio, trabalhei em televisão, nunca trabalhei em rádio, mas sempre o que eu mais gostava mesmo era de escrever. Mas assim, o que realmente me fascina é esse momento das 4 horas solitário, de me jogar com o meu inconsciente, com o meu passado, com o meu presente, com as histórias que eu escuto falar, com o que eu observo, com o meu país, que é um país que eu amo, com a minha cidade que eu amo, enfim. Virei um escritor. Com o tempo eu virei um escritor. A minha técnica ela é um pouco anárquica, ela vem de acordo com o livro. Os meus primeiros livros eu tinha uma rotina, eu criava uma rotina. O Feliz e o Velho eu criei uma rotina, no Blackout eu escrevi uma rotina, no Abrari eu escrevi uma rotina. Procurava marcar um horário fixo de trabalho, respeitava esse horário e tal. Mas depois eu comecei a perceber que era muito mais interessante eu criar projetos em que eu me mergulhasse de cabeça do que ficar durante 2 anos num projeto. Então, por exemplo, eu passei a escrever livros em 3, 4 meses. Eu me isolava do mundo durante um período e soltava esse livro. Ele nascia de mim, esse primeiro tratamento. Depois todo escritor deve ter dito isso já, que a coisa mais legal é reescrever, né? Ainda mais com um computador, né? Depois que você tem esse material bruto na mão, que o Jeová Gasliosa chama de magma, é você lapidar, é você trocar as ações, você escolher as melhores as palavras, você radicalizar o seu estilo, enfim. Então, atualmente, o meu estilo fico 3, 4 meses longe do mundo, de manhã, de tarde, de noite, não é um horário só, durmo e acordo, este romance. Aí depois, quando eu tenho esse primeiro tratamento pronto, aí eu relaxo, e aí aí eu vou aos poucos elaborando, reescrevo diversas vezes. Às vezes eu nem aviso a minha editora que eu estou escrevendo um livro. Quando eu termino este livro, que eu acho que está o mais próximo possível do resultado final, eu mostro para uns 5, 10 amigos que estejam envolvidos pelo tema e que são os meus amigos
que costumam dar palpites. Aí eles me falam coisas, aí eu faço de novo uns 2, 3 tratamentos, aí eu mostro para minha editora. Atualmente eu trabalho com uma editora que é uma editora que gosta de palpitar, isso é interessante, antigamente não. Nem o Caio Graco, que foi o grande editor do país, ele palpitava. E o Pedro Paulo Sena Madureira, que foi meu editor até final dos anos 90, também não palpitava. Atualmente eu edito livros com a Objetiva, e tem a Isa Pessoa e o Roberto Feite, e mais os seus assistentes, que gostam de palpitar. Então, e é muito legal. Quer dizer, eu sentia falta disso do Caio Graco, eu queria que ele me desse... Pô, você é um editor, e ele não falava nada. E o Pedro Paulo, em respeito ao, entre aspas, sucesso do meu estilo, da minha carreira, também ficava intimidado de sugerir coisas. Aí, a partir dos anos 90, eu passei a editar na editora Objetiva, já editei 3 romances lá. Depois eu trouxe todos os meus livros para lá, porque tanto a Brasiliense, a Siciliano foi vendida para Saraiva, não sei nem se eles estão editando mais. E a Brasiliense, ela passou a editar outros tipos de livros. Então eu trouxe todos os meus livros anteriores, mexi em alguns deles, cortei coisas, tal, dos meus primeiros livros, não do Feliz no Velho. Tentei fazer isso com o Feliz no Velho. Eu recebi o arquivo em Word do Feliz no Velho e passei a olhar pensando também em fazer uma reedição nova. Só que eu não conseguia. Assim, um respeito tão grande por esse livro, por essa anarquia, por essa energia de um não escritor, por essa ambição de contar uma história totalmente diferente dos padrões e ao mesmo tempo virar um livro tão cultuado, que eu me senti como autor um autor menor do que a própria obra, entendeu? Para você ter uma ideia, no Orkut existe a comunidade Marcelo Rubens Paiva e a comunidade Feliz Ano Velho. A comunidade Feliz Ano Velho tem o dobro de adeptos, né, da comunidade Marcelo Rubens Paiva. Então, o livro em si, ele é superior a mim. Eu não sei de onde eu crio. Eu sei que eu acho que fundamentalmente é através dos personagens que eu conheço ou que eu ouvi falar. Por exemplo, o Blackout, ele é de uma amizade de 2 caras. Eu fui amigo desse cara na minha adolescência. Mas a história se passa numa São Paulo abandonada e misteriosamente deserta. Foi uma imagem que eu tive de um sonho na minha infância. E ao mesmo tempo um pouco inspirada no clima da época, que era um clima que se falava muito de holocausto nuclear, de AD, e também inspirado um pouco naquele seriado Twilight Zone, Além da Imaginação. O livro Abrari, que é meu 3º livro, é inspirado um pouco numa época que havia muitas seitas religiosas pelo Brasil, e o filho de um grande executivo virou adepto de uma seita no meio da Amazônia, o Santo Daime. E eu conheci esse cara e me inspirei um pouco nisso, né? O meu 4º livro é um moleque que também é filho de um grande de um político brasileiro que vira traficante. E na minha escola, o traficante da escola era filho de um ministro. A 5ª história, não é do Brasil, é sobre a guerrilha do Vale do Ribeira. E a minha família tinha uma fazenda no Vale do Ribeira e a guerrilha cruzou a fazenda, coincidentemente. Não que meu pai tivesse envolvido ou alguém da minha família tivesse envolvido. Mas o meu avô era o grande proprietário de terras daquela região. Então os amiguinhos com quem eu brincava viram toda a guerrilha e eu tinha a capacidade de entrevistá-los e de saber de histórias que nem a grande imprensa conseguia, porque as pessoas tinham medo de falar daquilo. Então eu tinha ali uma fonte inesgotável de informações que estavam inéditas na história do Brasil, sobre o que realmente aconteceu, porque ninguém sabia. O meu próximo romance, o Malu de Bicicleta, é sobre um homem-galinha que se cansa da galinhagem, se apaixona por uma carioca, se casa com ela e passa a desenvolver um ciúme doentio com ela. Isto é Dom Casmurro, né? Isso é um clássico da condição humana. E a galinhagem é um marco, né, dos novos tempos, né? Boates, baladas, as pessoas, a geração que fica. O meu último livro é uma história de um jornalista que se separa da mulher, vai morar num flat, nesse flat moram muitas prostitutas,
E ele passa a dar carona para essas prostitutas, porque ele descobre que o maior dom do jornalista é conhecer caminhos pela cidade, né? E as prostitutas passam a dar porcentagem do programa para ele e ele resolve virar um gigolô. Aí você pergunta, de onde veio essa história? Um amigo meu que morava na Rua Augusta, que também era jornalista, ele de fato, uma prostituta uma vez, ele salvou essa prostituta de uma briga de rua. Essa prostituta no dia seguinte pediu para guardar as coisas na casa dele. No outro dia, uma outra amiga dela também pediu para guardar as coisas na casa dele, que era em frente ali da Rua Augusta, no posto. E começaram a deixar dinheiro para ele, como se fosse agenciador, entendeu? E, aliás, na verdade, ele era meu colega de faculdade, esse cara. Então, são histórias assim, histórias de amigos, de coisas que você escuta falar, que você organiza tudo num mesmo saco. Ei, Mário, vem cá! O tio Batista enterrou o tesouro aqui no fundo. Eu tenho feito o roteiro de cinema desde Feliz no Velho. Eu fiz o roteiro do Blackout, fiz o roteiro de um filme sobre o RPM, com o Sérgio Rezende, e o RPM se desfez um mês antes de começar as filmagens. Ajudei a fazer o primeiro tratamento do Bicho de Sete Cabeças, quando na época ainda chamava Cantos Malditos. Cinema, você faz o roteiro, mas pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, né? Agora, estão acontecendo algumas coisas. Então, por exemplo, o Feliz no Velho não foi eu que roteirizei, foi o Roberto Gervitz, e ele mudou muitas coisas do livro. Agora, quando eu vendo uma obra minha, ou teatral, ou literária, para o cinema, eu me incluo na equipe de roteiristas, eu exijo que eu esteja presente. Cadê a vagabunda que estava aqui? Então, o Malu de Bicicleta, por exemplo, eu fiz roteiro. Vai ser a minha primeira obra filmada, realmente, que tem a minha participação. E a partir daí, começaram a pintar outras coisas. Então, eu já fiz o roteiro de uma peça minha, chamada No Retrovisor, que está em fase de captação. Fiz o roteiro de uma outra peça minha, chamada Da Boca para Fora, que está em fase de captação. Estou fazendo agora o roteiro do Bala na Agulha, um livro meu de 92, que está em fase de captação. O Blackout, que é um livro meu que todo mundo quis filmar, mas ninguém consegue. Provavelmente, quando tiver na véspera de ser filmado, eu vou dar um tratamento desse roteiro. Vou pedir para ler esse roteiro, ele foi feito pela Pródigo Filmes. A segunda vez que eu te conheci, que é meu último livro, ele foi comprado pela Conspiração Filmes. Então, certamente, quando tiver mais próximo do filme ser rodado, eu também vou pedir para dar essa última olhada. Enfim, estou totalmente envolvido assim, com o cinema. E aí você vai me perguntar, o que difere o teatro da literatura? Difere tudo também, entendeu? Assim, ali no cinema, é outra linguagem, né? Eu acho que, não sei se eu serei ou sou um bom roteirista, eu acho que com o tempo que isso vai aparecer. Mas eu acho que essas três frentes são três frentes que eu tenho coisas muito legais, tenho coisas ótimas e tenho coisas péssimas, né? Como todo escritor, eu tenho bons romances ruins, boas peças de teatro ruins, terei bons filmes e filmes ruins. Como o Machado de Assis tem bons livros e livros ruins, como o Fellini tem bons filmes e filmes ruins, como o Woody Allen tem ótimos filmes e filmes péssimos. Então acho que a vida é assim, a gente vai, né, a vida de um criador é essa, você vai chutando, você vai indo, com toda a sua bagagem cultural, com a técnica que você adquire com o tempo, com conhecimento, com pesquisa, com estudo. Eu, no meu caso, até foi um estudo acadêmico que eu fiz, frequentei o mestrado da Unicamp, depois eu fiz literatura numa universidade americana, curso do CPT, tem tudo isso misturado com a observação e com a cara de pau, né? Quer dizer, quem sou eu para ficar escrevendo livro, peça e romance? Eu era aquele moleque de 23 anos de idade que não pensava nessas coisas, de repente estou aqui, entendeu? Assim, como cheguei até aqui também, não sei direito, as coisas aconteceram, né? Mineiro de Cataguases, Luiz Rufato é destaque na literatura brasileira contemporânea e nosso próximo entrevistado. Caí dentro da biblioteca e de repente eu descobri fantástico. Falei, poxa, aqui é o lugar ideal para ficar, porque nunca tinha ninguém lá dentro. Eu lia de tudo, assim, de enciclopédia, bula de remédio, enfim, tudo que passava na minha frente eu lia, e lia com muita vontade de aprender aquilo que eu estava lendo.